Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, crianças! Chegamos mais uma vez para mais um episódio do podcast do Madonna Literal, na nova fase do nosso podcast, numa fase cheia de surpresas, cheias de novidades. Não estou sozinho, nunca estarei, na verdade, né? Ainda bem. Tô aqui com a minha amiga Clau. E aí, Clau? Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Como você tá, amigo? Nossa, tô tão animada, né? Acho que... Por que será? Mas é porque também a gente passou por um momento que mexeu com o nosso coração, né? Por isso que a gente tá assim. Sim, foi um momento assim, olha, já não vou estender esse assunto. Deixa a gente começar aqui falando da nossa última festa que aconteceu no dia 5 de agosto, lá no Carioca Club. Gente, que noite incrível, amigo. Meu Deus do céu, que foi aquilo? Pois é, eu sabia que seria emocionante e tal, mas eu acho que superou muito a expectativa. E de todo mundo. Acho que é porque a gente teve a nossa festa, né, em parceria com a Rebobinites, depois daquele período de suspense e de muito medo e apreensão em relação à Madonna. Então, todo mundo tava ansioso, além de ansioso para saber sobre a Madonna, mas também para comemorar as boas notícias que chegaram depois que essa fase ruim aparentemente passou. E então teve esse gosto, assim, de uma festa, uma balada, que todo mundo, acho que fã da Madonna tem essa tendência a ser baladeiro, mas também uma confraternização, dando boas-vindas à nova fase da Madonna, comemorando que ela está recuperada e voltando aos seus planos, a turnê, enfim. Então teve todos esses significados que deixaram esse momento um pouco mais emocionante do que uma balada normal, né? Com certeza, eu acho que tinha muita adrenalina guardada ali nos fãs, né? Fazia muito tempo que a gente não dava também uma festa. Pra gente ainda que tava assim no backstage, eu falei até um beijo, inclusive, pro Rômulo e pro Val. Eu que tava ali no bastidores, eu que tava na pista, eu que tava em todos os lugares ali da festa, eu consegui ver a felicidade de todos. Foi um combo, assim. Então, a gente tava com uma energia guardada ali de comemorar a saúde da Madonna, porque foi tão difícil aqueles dias, foi horrível. E, nossa, você inclusive, vou expor aqui, gente, o Tico deixou a festa chorando, ele tava super emocionado, lá perto do camarim, eu olhei e eu falei, gente, quase que eu choro junto, mas ia borrar minha maquiagem, eu precisava ainda, né, mas foi tão lindo, assim, nossa, foi muito especial, assim, superou as expectativas mesmo, sabe? Amiga, posso contar por que eu tava emocionado? Conte-nos. É uma coisa muito doida, né? Mas eu tava emocionado porque eu tava com a agenda super cheia no sábado dessa festa, né? Eu toquei em 3 lugares, então eu não tinha muito tempo pra ficar na Rebobinites. Eu fiquei, sei lá, umas 3 horas lá e eu, por mim, teria passado 7 horas, assim. Mas eu tava com a agenda muito cheia e eu não tinha como alterar os meus outros compromissos, porque, na verdade, a gente já tinha alterado a própria Rebobinites, né? Porque, a princípio, não sei se a gente comentou por aqui, mas a festa aconteceria dia 22 de julho. E por conta da situação da Madonna, a gente adiou e jogou agora pra esse dia 5 de agosto que passou. Mas aí eu tinha outros compromissos, não podia adiar, então eu fiquei com uma noite super apertada e passei menos tempo do que eu gostaria lá na nossa festa. Mas, e se eu tivesse ficado mais tempo lá, acho que eu teria diluído a emoção que eu tava sentindo. Mas o que aconteceu, na verdade, foi porque uma das últimas músicas que eu toquei foi a versão de Holiday da Draw and Edge. Você lembra? Me lembro, sim. Eu estava lá na pista fritando, inclusive. Então, é super pra cima, é super animado e tal, mas me levou pra um lugar que é o seguinte. Antes da gente ter todo esse streaming ao nosso alcance, vocês devem lembrar, quem é mais velho principalmente, que a Madonna tinha muitas premieres de shows na HBO aqui no Brasil. Na verdade, acho que em várias franquias no mundo inteiro. E a Draw and Edge passou na HBO aqui no Brasil. E
eu ainda era novo, não vou lembrar com tantos detalhes, mas era... Não sei se tão novo, mas tinha menos autonomia do que eu tenho hoje, menos adulto do que eu sou hoje, né? E eu lembro que uma tia, eu fui criado pela minha mãe e pela minha tia, a Clau sabe disso, e a minha tia, ela sabia que eu tava doido pra ver esse show, que só passaria na HBO. A HBO, eu não sei se vocês têm essa lembrança, mas era um canal caríssimo, assim, se alguém chegava pra você e falava, olha, eu tenho assinatura da HBO, a bicha era rica, então era fora do meu alcance, e eu não podia. A minha tia, gata, de tanto que eu falei dessa Drowned na HBO, ela assinou a HBO pra eu assistir na semana do show, e no dia da apresentação, que foi um domingo, se eu não me engano, ela também me trouxe uma fita VHS pra eu gravar. Caraca. E, enfim, é uma história muito comum, né? Esperar um show na televisão naquela época, gravar no VHS, mas a minha tia, ela não tá mais aqui entre a gente. A Clau sabe disso. Ela tem 2 anos, que já passou de 2 anos, que ela mora lá no andar de cima. Mas na hora que eu tava tocando Holiday, menina, me levou tanto pra esse lugar que a minha tia se esforçou pra eu assistir esse show. Era uma época que eu não tinha, como eu falei, não era adulto como eu sou hoje, então eu jamais poderia viajar pra ver um show fora do Brasil. Não tínhamos naquele momento nenhuma expectativa de ver a Madonna no Brasil, então eu só tinha aquele contato, só tinha aquela possibilidade. E minha tia fez algo que pra aquele momento era considerado um luxo demais pra nossa realidade. E quando eu toquei Holiday, tudo isso veio na minha cabeça. A minha tia não está mais aqui, então não tinha como não me emocionar. É isso, tudo isso que aconteceu. Acho que eu falei demais, né? Não, foi incrível. Muito obrigada por compartilhar. Porque, tipo assim, gente, o Tico foi embora, eu continuei lá, só que a gente não conseguiu conversar com calma depois disso. Foi muita correria. Então eu também imaginei que tinha sido algo muito importante pra você, algo que veio ali do fundinho do coração. Então eu fico feliz que tenha te tocado de uma forma positiva, né? Então, foi lindo. Pois é, então só fica o nosso agradecimento pra Rebobinites. Fica, ai gente, muito obrigado. Pra todo mundo que compartilhou essa festa, eu já esse não momento sei com a gente. Foi tudo. Foi tudo, eu já não sei nem mais como agradecer. Obrigada a todos vocês que escutam a gente e que estiveram lá. E você que não é daqui de São Paulo, mas também esteve acompanhando nos stories e estava lá, como diz Kylie Minogue, estava em espírito lá, né? Muito obrigada pelo apoio de sempre, gente. Foi lindo. E olha, ano que vem, Passarinho Verde diz que tem mais. É, mas olha, não é só até o ano que vem, viu? Vão acontecer mais coisinhas, sim. A gente vai estar mais presente na noite, assim, a gente promete pra vocês. Mas enfim. É isso. Passando esse assunto, a gente hoje vai falar sobre uma música que pouco se fala. É queridinha? Não. Sei. Não é, né? Não é, nem pela Madonna. Mas a gente vai falar dessa música porque é aniversário dela. Mas antes disso, a Clau precisa fazer o quê? Chamar a vinheta. Madonna Literal. Crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma música que tem pouquíssimas informações pra gente levar como referência, tá? O estudo sobre ela é, nossa, muito difícil de acontecer. Acho que é por isso que esse episódio não é um desvendando, porque não dá pra desvendar muita coisa. Deixa eu chamar ela cantando? Nossa, você vai entregar? Então vai. Não, eu ia zoar. Não, gente, mas ó. So tired, broken. É Cherish, gente. Eu cantei um segundo porque eu fiquei tímida, mas um dia eu canto com a minha voz real aqui pra vocês, porque eu sou uma cantora anônima. Mas isso é assunto pra outro episódio. Hoje vamos falar de Cherish, gente. Uma música que, assim, será que vocês lembram que existe Cherish, gente? Cara, nossa, que triste. Porque eu gosto bastante. É uma música, meus amores, que agora tá completando 34 anos. É uma música de agosto de 1989. Um dos singles do álbum Like a Prayer. Eu não sei, Cláudio, eu tinha a impressão de que era queridinha pelos fãs. Não é? Você acha que não? Amigo, eu não vejo os fãs falar de Charity, eu juro. Eu gosto muito de Charity. Teve uma época que eu ouvia muito, só que hoje em dia eu nem escuto direito, porque eu acho que a minha cota de Charity já foi. Mas eu gosto, é uma canção muito doce e tudo mais. Mas Charity ali pra mim tá igual Material Girl. São canções que eu saturei de tanto que eu escuto, assim. Eu dou prioridade pra algumas outras, mas sempre que toca eu tô lá enaltecendo. E aqui hoje nós faremos justiça pra Cherish. Por isso que eu falo, se eu não gostasse de Cherish, esse episódio nem ia acontecer, né, Tico? Porque eu ia falar, ai amigo, vamos colocar outra, né? O que você acha? Eu ia, com uma Libriana nata, eu ia conseguir conduzir o Tico a concordar e falar, tá bom, Clau.
Ela enjoou porque é doce, só pode ser isso, então. É, porque eu gosto mais de salgado, enfim. Tô cheio dos trocadilhos hoje, né? Meu Deus, gente. Eu tinha realmente uma impressão de que essa música pudesse ser queridinha dos fãs, mas enfim, talvez todo mundo tenha essa impressão de que tá enjoado dela, mas eu não sei por quê, gente, porque quase ela não foi usada na carreira da Madonna, então vocês estão enjoados por quê, né? Se a própria Madonna não dá atenção pra essa música, eu acho uma gracinha. Eu acho que tudo que eu pesquisei, que é muito pouco em comparação a várias outras músicas da Madonna que tem históricos grandíssimos, que dá pra você achar vários detalhes, o que eu mais concordo é que Cherish parece uma música que é mais do Like a Prayer, que Cherish é uma música mais do True Blue do que do Like a Prayer. E pra mim faz sentido, né? Porque o Like a Prayer tem um discurso tão protestante, e religião e sexualidade, e enfim, dúvidas sobre a nossa existência. E aí Cherish fica meio perdidão lá. Bom, tem Dear Jessie também, mas enfim, de qualquer forma, acho e concordo que Cherish combina mais com True Blue do que com Like a Prayer. Eu acho interessante. Inclusive, eu faria uma troca de faixas pra colocar True Blue. Eu tiraria Love Made the World. Nossa, Love Made the World Go Round e colocaria no Like a Prayer e colocaria Cherish no lugar. Combinaria super. Porque essa música tem toda uma vibe meio, né, de acordo com a política e a questão religiosa do Like a Prayer. Acho que super ia combinar. É uma interessante essa análise. Eu concordo muito. Eu acho que essa coincidência tem um pouco a ver, sim, porque um dos B-sides de Cherish, na verdade o único, né, é a música Supernatural. E essa música diz a lenda, é uma gravação de True Blue, que não entrou em True Blue, e depois foi meio remasterizada, editada para entrar como B-side do single de Cherish. Mas se já existe esse B-side que é da época de True Blue, provavelmente Cherish já devia estar aparecendo lá também nessa época. Acho que por isso que dá esse aspecto de que combina muito com o álbum. Enfim. Mas é interessante. Parou Like a Prayer. É interessante porque não só com Cherish, outras músicas, elas sempre parecem que são de outros álbuns anteriores, né? É muito interessante porque talvez a Madonna sempre, ela grava um álbum pensando no próximo, então muitos descartes, eles são parentes de álbuns anteriores e futuro álbuns, assim, eu acho muito legal isso. E talvez o que a gente tá ouvindo num álbum agora é uma pincelada do que vai chegar no próximo projeto. Isso, né? Exatamente. Tem alguma coisinha ali no meio do álbum que parece que é o que vem pro futuro, assim, interessante. Porque isso meio conecta os trabalhos. Mas enfim. O que você tem pra falar pra gente de Cherish, Chico? Tô curiosa. Olha, eu acho que a informação mais inusitada sobre Cherish tem a ver com uma coisa que eu adoro pesquisar, que são tabelas de charts, né? Porque eu sou Você é muito charter, muito charter. Sobre charts. E aí, existe uma tabela na Billboard, e a Billboard, assim, a gente fala muito da Hot 100 e da Dance Club Songs, né? Porque a Madonna aparece... Eu amo que a gente sempre tá relembrando isso. Eles já decoraram, né? Que essa tabela é dela. E eles decoraram e eu ajudei. Inclusive, eu devia receber um pix da Billboard, porque eu ajudei. Cada hit, um pix de R$50. E aí, amiga, tem uma tabela na Billboard que é uma tabela, assim, muito maluca de se pensar. Porque ela chama Tabela Adulta Contemporânea. Eu nunca entendi essa tabela. E aí eu fico pensando... Nunca entendi, gente, onde mede o sucesso de uma música adulta contemporânea. Talvez por execuções em rádios bem específicas, né? Mas se você pensar que em 1979 a Madonna era, não vou dizer que uma cantora pro público adolescente, mas acho que ver como adulta contemporânea ainda também não era. Amigo, tem uma análise. Não sei. Tem uma análise. Tava meio jovem ainda. Então, eu tenho uma análise. Será que essa tabela é baseada, tipo, aqui no Brasil na época? Tipo, a rádio AM tocava Cherish, aonde tocava Sérgio Reis e, tipo assim, os adultos contemporâneos escutavam AM. Então, entendeu? Eu acho que deve ser algo assim, sabe?
Eu tô viajando, gente. O que vocês tem a acham? ver. Pode ser que a referência pra construir essa tabela seja de transmissões para o público mais adulto. O que a gente pode, sei lá, comparar, equiparar aqui no Brasil a uma Alpha FM, por Ou exemplo. uma Antena 1. Aliás, Cherish toca na Alpha FM. Exatamente. Fala da Antena 1 também, que é a concorrente. Eles são da hora. Antena 1, é essa pegada. Tanto que as músicas da Madonna que estão nessa parada adulta contemporânea da Billboard são, de fato, músicas muito adultas. É Take a Ball, You See, I Remember. Tá vendo? Faz sentido, são baladas. This Used to Be My Playground. Só balada, tá vendo? Não tem nada amigo, agitadão, exatamente, assim. essa tabela é baseada em AM. Não tem nada agitadão. Gostei de saber disso. Bom, e Cherish ficou em primeiro lugar nessa parada, o que é muito maluco, né? Nossa, cara, eu esperaria um 7, um 5º lugar. Nossa, arrasou, primeiro lugar. Ela ficou em primeiro lugar entre os adultos contemporâneos americanos de 1989. Caraca, mano. Que engraçado, mano. Gente, eu consigo viajar exatamente e imaginar como que foi isso, sabia? Por mais que eu não existisse, mas eu acho muito louco essas coisas. Olha, mas é claro que ela também apareceu nas outras tabelas, tá? E na Billboard Hot 100, que é a principal, ela ficou em segundo lugar. Então não dá pra dizer que não é uma música de sucesso comercial. Eu falei dessa parada adulto contemporânea porque é uma informação, assim... curiosa, não vou dizer relevante, mas curiosas. Mas ela também apareceu na Hot 100 e chegou em segundo lugar, o que é altíssimo, né? Ainda mais vindo de um álbum como Like a Prayer, que já tinha um monte de single, já tinha Like a Prayer e Express Yourself, que já tava abalando demais, né? Ainda mais... Nossa. Ainda mais sendo carregado por toda a polêmica do comercial da Pepsi, que mesmo sendo uma polêmica com prejuízos, ajudou na popularidade desses trabalhos. Então acho que Cherish chegou longe, mas acho que a própria Madonna não é uma pessoa muito ligada nessa música, né? E sabe por que ela não é muito ligada? Nós temos provas disso, gente. Durante o Pocket Show que ela fez pra promover e pra ajudar, né? Naquela época que a Hillary Clinton estava se elegendo como presidente dos Estados Unidos junto com o Donald Trump, a Madonna fez um Pocket Show surpresa. E nesse show, durante algumas músicas que ela cantou, como Don't Tell Me, Rebel Heart, que era na era Rebel Heart, um fã ela falou assim: qual a próxima música vocês querem que eu cante? E alguém gritou do fundo, Charity. Só que ela faz uma cara de nojo, ela fala, Charity? Tá maluco? Tipo, por que eu cantaria Charity? Ela, não vou cantar Charity. Então realmente, gente, ela não curte essa música. Não, mas gente, a Madonna também com essa pergunta, ela é bem filha da puta, me perdoe. Porque ela faz a pergunta querendo ouvir só a resposta que ela aceita. Como tem vários vídeos contendo praticamente o mesmo conteúdo de quando ela pedia uma música pra alguém na Stick and Switch. A bicha fala a música, ela, não, essa não. Então por que pergunta? Faz sentido, é verdade, Tico. Tens razão. Se ela me perguntar o que eu quero, eu vou falar o que eu quero. Eu ia falar Inside of Me. Nossa, ela ia te expulsar. Ela ia falar que ela nem sabe que música é essa. Muito bom, realmente. Mas não pergunta, não quer ouvir, não pergunta. Aí você já ia tretar com a Madonna, que ela amigo, quer? tá vendo? Que todo mundo fale Frozen. Eu pediria Nothing Really Matters, eu acho que ela também ia me gongar. Então, mas é uma grosseria da Madonna. Mas também esse episódio aqui não é pra falar sobre... não é desvendando a grosseria da Madonna. O Tico já ia sair na porrada com a Madonna, gente. Imagina. Inclusive, se eu tivesse esse privilégio, se ela perguntar alguma coisa pra mim, talvez eu não saberia responder, porque eu não teria voz pra responder. Eu já teria internada mesmo, eu não teria nem como chegar nessa fase. Bom, por conta disso, a gente tem essa impressão de que a Madonna não gosta dessa música, né? Foi confirmado 30 anos depois nessa apresentação. E acho que por isso também não existe um grande marketing no digital pra essa música acontecer. A gente procurou muito aqui quais são a quantidade de Cherish no Spotify e é muito difícil compreender porque Cherish aparece 4 vezes no Spotify. Tem 4 versões de Cherish. Gente, é muita bagunça. Compila isso, equipe, pelo amor de Deus. Uma bagunça. Porque, tipo assim, você não consegue falar, essa música foi executada 1 milhão de vezes ou 2 milhões de vezes, porque tem um pouquinho em cada uma, então não tem um número de referência, assim. Ao meu ver, eu sei que existe isso com outras cantoras. Ao meu ver, quando uma música ela é de coletânea, ela contabiliza para o álbum original, para a faixa do álbum original, porque no Spotify, a música Cherish no Spotify aparece do álbum Like a Prayer, óbvio, das 2 coletâneas que ela aparece, da Immaculate Collection e da Celebrate, né, sei lá. Celebration. E também de um álbum digital
especial que foi lançado há pouco tempo, quando o álbum Like a Prayer completou 30 anos. Foi uma edição especial. Estendida. Mas enfim, temos 4 versões de Cherish no Spotify e não dá pra ter referência de como ela é nas execuções, porque é uma bagunça. Sim. Bom, e no YouTube pelo menos dá pra ter uma referência maior, né? Porque no momento ela tem 23 milhões de visualizações, é um vídeo postado há 13 anos atrás, quase no começo do YouTube, mas felizmente é um dos vídeos que foram remasterizados, tá lá disponível em HD. Em HD esse clipe é lindo, eu acho o clipe uma gracinha. E sobre o clipe, acho que você gosta mais, né, Cláudia? Olha, eu amo o clipe, gente. Inclusive, o clipe estreou no Fantástico, tá? Ele estreou no Fantástico e eu acho que é até interessante a gente liberar. Eu tenho esse videozinho da época que estreou pra mostrar pra galera. A gente solta na capinha desse TP lá no nosso Instagram. E assim, gente, o clipe é lindo, ele é todo conceitual, feito meio em um azul, quase meio preto e branco, numa praia, uma dona de cabelinho curtinho, um vestidinho preto básico, assim. Ele é lindo, eu gosto mais... Sabe, eu acho que eu gosto de escutar Charity assistindo o clipe, eu não sei porquê, mas eu acho que passa todo aquele conceito do clipe pra mim. Eu não imaginaria um outro clipe melhor que esse pra Charity. E assim, gente... Vamos tentar brisar um pouquinho no clipe, porque a Madonna, ela quis de todos os jeitos que o Ever Hits fosse o diretor do clipe. Ele é um fotógrafo, né, gente? Mas só que no caso ele acabou recusando, alegando que nunca havia filmado antes, até porque ele já tinha feito diversos ensaios com ela, inclusive um mais lindo que o outro. A maioria dos meus ensaios favoritos são por ele. Então ele ficou meio inseguro de filmar, né? Porque ele falou, nossa, é muita responsa, eu não vou estar tirando foto, você tá me comprometendo e tudo mais. Tanto que existe também um ensaio fotográfico do próprio clipe, e é lindo. A Madonna tá usando até outras roupinhas. Enfim, gente, é tudo perfeito. E o que ele falou? Ele falou o seguinte: mas eu sou fotógrafo, eu não sei absolutamente nada sobre imagem. Só que a Madonna respondeu: bem, você tem algumas semanas pra aprender. Gente, imagina você escutar isso da Madonna e falar: tá, você tem uma semana. E assim, o que você faria, Tico? É que o trabalho dele com a Madonna é uma parceria que dava muito certo pros dois. Se ele perdesse a oportunidade porque ele tem medo de dirigir um clipe, ele... Nossa, seria muito tapado, gente, porque já tava dando certo todas as coisas que ele tava fazendo junto com a Madonna, e nesse momento a Madonna era a popstar do momento. Então, não vou, porque eu nunca fiz isso, bobagem, enfia as caras e vai, e deu certo. Então a Madonna foi dura nesse momento, mas ela tava coberta de razão, porque além do clipe ter ficado lindo, o cara era um incrível fotógrafo, então ele tem um olhar de direção de arte bem apurado. E eu acho que ela acreditou justamente nisso, por isso que ela falou: cara, eu vou te dar uma semana porque eu sei que você é bom. Sim, ela teve um olhar muito empresária, muito marqueteira, enxergando um talento que ele mesmo talvez não tivesse. E, enfim, abriu a porta que ele tava precisando abrir. Exatamente. E aí foi isso, gente. O Ever treinou com uma câmera, acredito que seja assim que se pronuncia, eu não conheço essa câmera, mas ali treinou com uma câmera Super 8. E aí ele foi fazer o trabalho no Havaí, depois voltou e falou: Madonna, bora. E 2 semanas depois ele tava lá filmando Cherish, e ele ainda publicou, né, ele falou na época em entrevista que assim, eu dirigi e fiz o trabalho de câmera também, foi inspirador. O trabalho de câmera seria as fotografias que o clipe também tem, o ensaio fotográfico do clipe. E gente, o conceito do clipe foi feito também por ele. No caso, o clipe é influenciado em fotografias de The Malnude Bubble, né? É uma... Gente, eu vou colocar, porque assim, a gente olha, mas vocês deem uma olhadinha depois na capa do nosso post, porque é filmado em fotografias de homens nus, tipo, na praia. É uma coisa lindíssima. E são modelos masculinos dentro de, tipo assim, de gigantescas conchas, assim, é um conceito lindíssimo. Sim, e o clipe, ele é um fragmento dessa réplica de Atlan de 1944, de Maya Deren. É a coisa mais linda. A gente vai deixar pra vocês darem uma olhadinha mais depois. E, gente, muita gente pergunta, tá, mas e esse lance das sereias e tudo mais? Só que, na realidade, seriam sereias masculinas no clipe, tanto que a gente vê que é um menininho, né? Que a Madonna criou um laço com esse menininho, tem várias fotos fofinhas dela. E, na realidade, seriam sereias masculinas interpretadas por protagonistas musculosos, toda aquela
uma forma masculina mesmo. E um deles seria o Tony Ward, que é um modelo que mais tarde namorou com a Madonna e tudo mais. Eles ficaram super amigos no futuro, inclusive no lançamento especial do Sex Book ele estava lá novamente com ela. Mas só que foi tudo mudado. Foi aquela criança coisa mais linda, aquele menininho. E assim, gente, o conceito de sereios masculinos teve, mas também teve com essa criança, inclusive. Esse clipe não tem um defeito. E o visual, aquele estilo que a Madonna tá usando no vídeo, ele foi inspirado num filme que é chamado de Deus Criou a Mulher, de 1956, estrelado por ninguém menos que Brigitte Bardot. A gente vai deixar a referência também pra vocês. O look da Madonna é muito semelhante ao dela na praia, coisa mais linda. Então os conceitos desse clipe são muito bonitos, sabe? E a gente consegue captar todos esses elementos, tudo no clipe, coisa perfeita. Eu sei que eu já falei 1000 vezes perfeito, mas realmente o clipe de Charity, ele passa toda essa vibe sereia, toda essa vibe de praia, essa coisa serena, sabe? Então eu acho lindo. Você gosta do clipe também, obviamente, né, Chico? Se você gosta da música. Eu gosto, e essa referência de Brigitte Bardot é muito nítida, e na verdade eu acho que apesar de tomadas muito simples, desse quase preto e branco, porque é um pouco mais azulado do que preto e branco, fizeram com que a expressão da Madonna, principalmente a expressão do corpo da Madonna, fosse mais exposta e mais explorada nessa gravação. Eu acho muito bonito. Os takes do rosto dela, eu acho a coisa mais linda, enfim. Essa letra, a letra da música, né, já falando um pouco da letra que acho que a gente pulou, ela tem ela conta algo sobre romance, né? Cita Romeu e Julieta, tem frases do romance, enfim. Então, não poderia ser algo, talvez, com muita poluição ou com muita informação visual. Acho que é pra ser sutil e romântico. Então, apenas esses takes, esse único cenário, fizeram com que a expressão da Madonna viesse mais à tona pra explicar o que a letra significava e que tem a ver com sentimentos, enfim, amor, paixão, esse tipo de sentimento. Agora, a questão das sereias, que na verdade eu acho que chama tritão, né? A sereia masculina, não sei. Não sei, gente, perdoe, não lembro. No caso, vocês que são fã da Ariel... Eu chamei de sereios, vocês me perdoem. Mas eu acho, esse lance das sereias, dos tritões, é que, enfim, talvez se eu tirasse do clipe, deixaria mais bonito ainda, porque eu acho legal, mas acho legal por ser lúdico, e eu adoro essas coisinhas. Mas você imagina se fossem só os modelos como a Madonna, assim, pessoas normais, dançando, se pegando, se arrastando na areia, assim, tiraria também a criança pra deixar uma coisa mais adulta ainda, porque a música é muito adulta. Uhum. Mas o clipe, por conta do menino, né, da criança, e dessa pegada das sereias, deu uma infantilizada. Será? Deu uma... Como é que eu poderia definir? Deu uma coisa mais... Não tô nem encontrando palavras, mas deu uma coisa mais serena mesmo, uma coisa... Gente, eu não tô encontrando palavras, socorro. Mas eu entendi o que você quis dizer e você entendeu o que eu quis dizer. Deu uma coisa mais serena, uma coisa mais... Não encontrei palavras, é isso, gente. É que eu não sei se também infantilizada é a coisa certa, assim, mas eu quero dizer que, principalmente com a expressão corporal da Madonna, que tá super sensual nesse clipe, se esse clipe não tivesse essa coisa, né, das sereias, dos meninos de sereia, talvez ele seria mais adulto ainda. O conjunto inteiro dessa obra, tanto a música quanto o clipe, seria mais adulto ainda. Mas também não sei, né? Porque a gente tá falando agora em 2023. Vai saber o que na época era pensado sobre esse tipo de imagem. Bom, sei lá, vai ver, na época era muito chique você ter uma sereia, né? A pequena sereia tava aqui no live action e a gente tá doido pra ver, né? Ariel. Sim, mas eu acho que... eu concordo totalmente com essa visão. Eu também imagino que seria diferente. Olha, mas eu tenho uma informação aqui que é bem interessante, talvez... Não exatamente do jeito que eu tava pensando, mas é interessante pra ver um certo tipo de olhar meio duvidoso pra essa coisa das sereias. O quê? Um dos dançarinos da Madonna, aliás, um dos mais famosos dançarinos da Madonna, que é o Carlton Wilborn. É isso, Clau? Isso. Ele que, enfim... fez parte de diversos trabalhos da Madonna que a gente ama, porque são os mais emblemáticos, inclusive a Blonde Ambition Tour. Tem uma declaração dele onde ele diz que, apesar dele não se sentir confortável com esse número na Blonde, eles executavam, tal, mas ele dizia, e chegou a dizer pra Madonna que ele não achava atraente os gays vestidos de sereia. Aí também já é outro papo, né, que tem a ver com a desconstrução do normativo, e enfim... Aí já é outro papo.
Mas talvez isso complemente com o que eu tô dizendo, que eu não acho tão... Eu, hoje, em 2023, não acho tão maravilhoso essa coisa do sereísmo, não. Eu gosto de... Não sei, se eu fosse usar, eu usaria outro... Talvez unicórnio era mais legal que sereia. Unicórnio. Ah, eu sou suspeita, eu adoro uma sereia, gente. O sereísmo é meio também, uma moda, lá. não é? Claro, você percebe, não sei, eu não sei se porque a gente vive no país do carnaval, mas o sereísmo não é uma moda. Às vezes tá todo mundo com estampa de sereia e maquiagem de escama. Maquiagem super em alta, tem até aqueles negocinhos que você já cola a própria escama, realmente virou uma tendência de carnaval, festa, sabe? É uma das top maquiagens e top fantasia, sereia. Ainda mais agora com filme, então, tipo, realmente, eu também penso que seja uma coisa mais moda, assim. Mas aí datada. E também depende do lugar. Aqui no Brasil, se você sai de sereia, é o carnaval. Se você sai agora em agosto, você é doida. Você é doida? É verdade? Ou no Halloween, né? Você é doida? Bom, então eu acho assim, acho o clipe uma gracinha pela expressão da Madonna. A expressão corporal da Madonna é impecável, ela tá linda, tá sensual, tá jovem, tá forte, tá com corpão. Ela até faz né? Ela até faz assim com o Mu, que realmente ela sabe que ela está uma grande gostosa nesse clipe. Mas eu tiraria o sereísmo. E você colocaria humanos normais? Humanos normais. Como se fosse uma pessoa mesmo. Certo, mano. Eu acho que esse episódio, ele tá com um tom, ele tá muito equilibrado. Mas, gente, realmente, olha, enfim, eu acho que eu acabei ficando com um gostinho de ouvir Cherish, de ter um novo olhar, porque assim, eu sempre falo, a gente aprende muito aqui gravando os episódios, a gente não sabe tudo, e conforme a gente vai falando, a gente também vai aprendendo muita coisa, e agora, como a gente teve essas novas visões, novos conceitos, eu acho que a gente acaba enxergando o clipe e a música com outro olhar, e com uma outra visão, sabe? Até as letras e tudo mais, como a gente falou ao decorrer do episódio, eu fiquei bem, assim, querendo analisar com outro olhar. Eu acho que o pessoal também vai concordar comigo. A gente fica querendo ver uma nova versão. Pois é, e na verdade eu disse no começo do episódio que isso aqui não era um desvendando, mas eu acho que é sim, né? Eu acho que é um desvendando e é um precisamos falar sobre Cherish. É, porque na verdade a gente achou que não seria um desvendando porque existem poucas informações. Só que aí, dentro das informações que tem, a gente foi desmembrando tanto e colocando tanto a nossa opinião que eu acho que a gente desvendou bastante. A gente desvendou. Inclusive, a gente não falou de uma coisa que é super relevante, é que a popularidade de Cherish no Brasil era tão grande que o Renato Russo gravou essa música. Nossa, gente. Muito bem lembrado. Tá vendo? Eu acho que eu tô subestimando o Cherish, gente. Realmente, amigo. Pois é, então, tem uma versão do esse Renato aniversário Russo. E o nosso episódio serve pra você ir lá no Spotify ou na sua plataforma de streamer preferida e dar um streamer nessa música. Se vocês puderem seguir o meu conselho, deem um streamer na versão do Immaculate Collection, que é a mais posicionada pra ajudar a subir. Realmente, gente, vão lá, deem streamers por Cherish, porque esse episódio é um dando parabéns, é um desvendando e é um fazendo justiça, porque, né, é um combo. Não sei nem que nome ele vai ter, gente, mas vai ser um bem bolado. Eu acredito que todo mundo vai fazer mais justiça. Porque, gente, eu não vi outros portais, inclusive nem a gente. A gente não postou no dia do aniversário de Cherish, todo mundo esqueceu. Entendeu? Por isso que eu acho que é uma música que o pessoal esquece. Pois é, ficou meio de lado pela Madonna, por nós também, mas enfim, tá feito o nosso trabalho. Acho que é isso, né, amiga? A gente tem um recado importante pra dar aí também. Temos um recado importante que é pra falar da Aurelo. Gente, vocês estão sabendo, e se você não tá sabendo, agora tá. Porque nós estamos na Aurelo e agora você pode ser o nosso apoiador, gente. Olha que delícia. Vocês que gostam tanto de nos apoiar, de dar o carinho. Inclusive, já temos apoiadores, então aqui um beijo especial pra eles. Agora você pode ter acesso a episódios exclusivos, não só do Mundinho Madonna, mas do Mundinho Pop. E com entrevistas, convidados especiais. Porque nosso último episódio do mês, ele trará essa exclusividade
para esses nossos apoiadores, não é, Tico? Exato, gente. Agora o podcast do Madonna Literal, ele é semanal. Toda semana você vai escutar a nossa voz falando sobre Madonna, mas no último episódio do mês, na última semana. O episódio é exclusivo para quem é nosso apoiador através da Orelo. A gente já falou isso aqui algumas vezes, vai repetir bastante. É só você entrar no orelo.cc/Madonna Literal, assinar o nosso apoio, que começa só com R$8, que é uma bobagem, meus amores. E aí você tem acesso a esse último episódio especial. E agora eu vou dar vários spoilers pra você, porque esse episódio, ele é maior, esse exclusivo. Ele é maior, a gente fala sobre Madonna, claro, que é o assunto principal, mas também a gente vai falar sobre algumas outras curiosidades e notícias do mundo pop com as opiniões minha e da Clau. No primeiro episódio, meus amores, a gente vai falar sobre a Xuxa, a Beyoncé. Nossa, tem coisinhas que nós vamos dar a nossa opinião e você não pode ficar por fora dessa. É isso, então já corre lá, o link vai ficar disponível tanto lá na nossa bio, quanto neste episódio na descrição e nos nossos stories. E é isso, meus amores. Temos, Clau? Temos, amigo. Acho que agora a gente fez justiça para essa música. Os fãs, eles escutarão com uma outra edição e assistirão com uma outra visão. E eu espero muito que eles gostem e, assim, tô muito feliz de falar novamente. Até semana que vem. Até a semana que vem, meus amores. Muito obrigado pela companhia. E não esquece, o podcast do Madonna Literal agora tá com vocês toda semana. É isso. Beijo! Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.